Cada gestante carrega um medo. E hoje eu vou falar 4 deles, que eu acho que assim é o top 4. Não, top 4. Cada gestante carrega um medo. Eu vou falar 4 dos principais que as gestantes trazem nas consultas. O primeiro deles, que para mim é um medo irracional, mas eu carregava sempre durante a gestação, era não saber a hora que eu estaria em trabalho de parto. E eu lembro de eu comentar com a Rô, que era minha doula, perguntei para ela assim: ô Rô, mas como que é a dor do parto? Porque eu tenho muito medo da Tereza nascer e eu não ver que ela estava nascendo. E ela falou assim para mim: Marcinha, eu não vou ensinar a padre a rezar a missa, porque obviamente eu já era obstetra na época. Então eu tinha muito medo de entrar em trabalho de parto, ter as contrações e não saber que a Tereza estava nascendo. Eu sonhei umas 2, 3 vezes com a Tereza simplesmente nascendo e eu acordando. Imagine que perfeito seria um parto desse, o bebê nascer e ninguém sentir dor nenhuma. O segundo medo, e é um medo assim racional e que eu vejo que muitas mulheres têm, mas faz algum sentido a gente ter medo disso, é do bebê nascer prematuro. E o parto prematuro é aquele que vai ocorrer antes das 37 semanas de gravidez. E se a gente for olhar estatisticamente no mundo, de fato, 10% dos partos vão ser prematuros. Então eu carregava muito esse medo. Quando eu cheguei nas 37 semanas, eu comemorei, eu fiquei super feliz e aí eu pensei assim, agora a Tereza pode nascer tranquila, que ela já não vai ser mais prematuro. Porque realmente, quando o bebê nasce prematuro, aumentam-se alguns riscos respiratórios, neurológicos, etc. O terceiro medo, ele é relacionado à dor do parto. Será que eu vou dar conta de sentir essa dor? Pessoal, o nosso corpo ele é tão perfeito que ele encontra mecanismos de manter o corpo funcionante na vigência do trabalho de parto. Então tem algumas pacientes que falam assim: ó, Marcinha, eu já vou te explicar de antemão, a minha pressão já é baixa, eu tive uma cólica renal uma vez que eu desmaiei, então eu tenho muito medo de não dar conta da dor do parto. Só que essa dor, pessoal, ela é muito diferente de qualquer outro mecanismo do organismo relacionado à dor. Então a gente começa a produzir alguns hormônios que vai manter nossa pressão arterial, que vai manter o nosso corpo funcionante para que o parto aconteça. Mas lembrando, existem mecanismos, existem formas da gente enfrentar essa dor, seja mentalmente falando, seja por recursos não farmacológicos de alívio da dor, seja imersão na banheira, um banhozinho quente, uma massagem, e seja também por mecanismos farmacológicos de alívio da dor, como analgesia no parto. Então, ó, ninguém desmaia de dor de parto, ninguém vai para aquele outro lugar lá por conta de dor de parto. E o quarto medo, que eu acho que é o medo que está relacionado ao pós-maternidade, é: será que eu vou dar conta de criar um ser humano tão complexo? Será que eu sou capaz de ser mãe? Isso eu me perguntava até mesmo antes de eu engravidar da Tereza. Um dos motivos que eu posterguei um pouquinho meu maternar foi de não me sentir competente o suficiente de criar um ser humano. Eu pensava, gente, se eu engravidar agora, vai ser uma gravidez na adolescência. Só que eu já tinha 29 anos, mas para mim era uma gravidez na adolescência. Então assim, mas eu acho que a partir do momento que a gente vai criando aquele bebê e a gente entende que ele também está em processo de aprendizado, porque ele não nasce com manual de instruções, que a gente começa a entender que é um aprendizado mútuo de todas aquelas pessoas que estão na família. A gente se dá conta desse nosso amadorismo, a gente abraça ele e consegue construir algo em conjunto com a família. Então não vão com conceitos muito fechados. Os cursos, eles são muito importantes, mas vocês só vão aprender dia a dia nessa criação.